Aqui no Excel 2010 eu vou mostrar como ordenar uma combo box ou uma list box. Primeiramente vamos apertar aqui Alt F11 para ir para o VBA. Aqui vamos inserir User Form e vamos inserir aqui uma caixa de combinação e um botão de comando. Então eu vou demonstrar aqui utilizando uma caixa de combinação ou combo box, mas tudo que eu falar aqui também serve para a list box ou caixa de listagem. Primeiramente eu vou dar aqui um duplo clique no fundo do formulário e aqui no evento clique do formulário eu vou preencher a combo box. Então eu vou criar aqui um laço com um contador i que ele vai de 1 até 5, tá? Só que eu vou fazer esse preenchimento ao contrário, ou seja, vou fazer do 5 até o 1. Então, para fazer esse preenchimento ao contrário, eu tenho que informar aqui step -1. Esse step -1 é para fazer a contagem regressiva. Então, aqui dentro desse laço, eu vou preencher então a combo box. Vou dizer combo box 1.add item e aqui eu vou preencher os valores de i. Então eu vou apertar aqui F5 para ver o que está acontecendo no momento. Então aqui eu tenho a list box que ela está vazia. E agora que eu dei um clique no fundo do formulário, ela é preenchida com os elementos de 5 até 1. Então eu vou fechar aqui. Agora eu vou dar um duplo clique sobre o botão de comando. Nesse evento aqui, clique do botão de comando, é que eu vou então ordenar a combo box. Então aqui eu vou criar dois contadores. O CONT-A, que vai ser contador dos números anteriores, e o CONT-P, que vai ser o contador dos números posteriores. Então eu vou declarar aqui a variável do tipo inteiro. E vou também declarar uma variável chamada menor, que vai guardar o menor número na comparação. Então eu vou comparar o número anterior com o posterior e vou verificar qual é o menor deles. Então eu vou iniciar a contagem com o número anterior. Então eu vou utilizar aqui o contador A. Ele vai começar em 0 e vai até o número de elementos que eu tiver na combo box. Então aqui eu vou já declarar a variável elementos do tipo inteiro também. E aqui os elementos, como eu vou saber quantos elementos tem na combo box? Então eu vou dizer aqui que elementos é igual a combo box 1.listCount. Essa propriedade listCount me dá o número de elementos que eu tenho dentro da combo box. Então aqui essa contagem dos números anteriores vai começar em 0 e vai até o número de elementos que eu tiver na combo box. Então vamos ver aqui. Eu vou começar em 0 e vou até 5, porque eu tenho 5 elementos na combo box. Só que de 0 a 5 dá um total de 6. Então eu vou ter que diminuir aqui 1 e vou fazer a contagem de 0 a 4, dando um total de 5 elementos. Então por que não começar aqui de 1 a 5? É porque dentro da combo box os itens eles têm uma numeração e essa numeração começa em 0, tá? Então vamos supor que eu tivesse lá na combo box 4 elementos. Vamos supor aqui que eu tivesse os elementos Maria, Ana, Paula e Beatriz. Então, lá na combo box eu tenho esses 4 elementos. Só que a contagem começa em 0. Então, Maria seria o elemento 0, Ana o elemento 1, Paula o elemento 2 e Beatriz o elemento 3. Então, a contagem vai de 0 a 3. Tá? Então, por isso que eu começo aqui no 0. Agora, eu preciso fazer também a contagem dos números posteriores. Então, eu vou
utilizar agora o cont P, só que o cont P ele vai ser sempre posterior ao A, então ele vai ser o cont A mais 1, porque o número posterior ele sempre está acima do A, né? Então, por exemplo, na nossa combo box, o primeiro elemento é o 5, ele seria o número anterior, e o segundo elemento é o 4, que seria o número posterior. Então, o número 5 é o elemento 0 da combo box. E o número 4 é o elemento 0 mais 1 da combo box, ou seja, o elemento 1 da combo box. Tá? Então, por isso que eu estou utilizando aqui o contador A mais 1. Porque o número posterior sempre vai ser um número a mais que o número anterior. Então, o cont P vai de cont A mais 1 até o número de elementos menos 1, da mesma forma que fizemos aqui em cima. Aqui elementos está me dando 5, só que como eu começo em 0, eu vou até 4. E aí, aqui dentro então, eu vou fazer a comparação entre os elementos. Eu vou perguntar se combo box 1.list cont A for maior que combo box 1.list cont P, então aqui eu estou comparando o número anterior com o posterior. Estou dizendo, se o número anterior for maior que o número posterior, então, tá? Agora, como que eu sei aqui qual é o número anterior e qual é o número posterior? Aqui o cont A, ele está me dando o número do elemento. Então, o cont A começa em 0. Então, por exemplo, aqui na primeira vez eu teria, se o elemento 0 for maior que o elemento 1, porque o cont P é o cont A mais 1, tá? E essa propriedade list aqui é que me dá um elemento. Eu informo para ela o número do elemento, que aqui seria o 0, e informando para ela o número 0, ela vai me dar então o elemento 5. Então aqui na verdade eu estou perguntando se o 5 for maior que o 4, tá? Ou seja, se o elemento 0, que é o 5, for maior que o 4, que é o elemento 1, então ele vai fazer o que? Ele vai jogar o elemento que é menor aqui para dentro da variável menor. Então aqui a variável menor vai ficar com o valor do elemento posterior, porque neste caso aqui o elemento posterior é menor que o elemento anterior. O 4 é menor que o 5. Então a variável menor vai ficar valendo 4. Aí eu vou dizer o seguinte, o elemento posterior vai ficar valendo o elemento anterior, ou seja, lá onde está valendo 4 vai passar a valer 5, e lá onde está valendo 5 vai passar a valer 4. Então aqui o elemento anterior agora vai ficar valendo aquele valor que está em menor. Então por que eu precisei criar essa variável menor aqui? É porque nesta linha aqui eu perco o valor do elemento posterior. Porque eu digo o seguinte, que o elemento posterior vai ficar valendo o elemento anterior. Ou seja, na posição 1, que eu tinha o número 4, agora vai ficar valendo 5. Então, esse número 4, se eu não guardá-lo aqui na variável menor primeiro, eu vou perdê-lo nessa linha aqui. Porque ele vai apagar o valor 4 e vai jogar aqui para dentro dessa posição o valor 5. Então, primeiramente, eu guardo esse valor 4 dentro da variável menor.
Aí depois eu apago o valor 4 e coloco o valor 5. E aí depois é que naquela posição que tinha o valor 5, eu volto a colocar o valor 4. Só que esse valor 4 agora está dentro da variável menor. Então agora eu vou passar esse código aqui do preenchimento da Combo Box para o evento Initialize do UserForm. Então aqui eu vou escolher Initialize. E aqui nesse procedimento Initialize do UserForm, eu vou colocar então o código para preenchimento da Combo Box. Então quando o formulário aparece na tela para o usuário, a caixa de combinação já vai estar preenchida. Então agora eu vou apertar aqui F5 e a caixa de combinação já está preenchida com os elementos de 5 a 1. E agora eu vou apertar o botão de comando e a caixa de combinação já está ordenada de 1 até 5. Agora que já entendemos a lógica do nosso programa, basta fazer um pequeno ajuste. Da forma que estamos fazendo a contagem aqui, o número anterior vai de 0 a 4 e o número posterior vai de 1 a 4. Mas na verdade o número anterior ele não precisa ir de 0 a 4. Ele precisa ir apenas de 0 a 3. Porque imagine se ele for até 4, aqui eu vou fazer uma comparação da seguinte forma. Se o elemento 4 for maior que o elemento 4, então essa comparação não faz sentido. Eu vou comparar até o penúltimo elemento com o último elemento.